Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos continuando a nossa série Temas da Bíblia e nós vamos abordar uma temática muito importante da Palavra de Deus, que é a ascensão. A ascensão. E nós vamos falar sobre as duas ascensões de Cristo, ou a ascensão de Jesus Cristo, o Senhor. A Palavra de Deus nos ensina que muita coisa está envolvida, dentro desse campo da tipologia, ou seja, das metáforas, de todo o simbolismo bíblico, nesse aspecto específico da cristologia. O que é a cristologia? É o estudo acerca de Cristo. E quando nós abordamos sobre esse assunto, tratamos sobre isso, sobre essa tipologia da ascensão dentro da cristologia, há ocasião para uma consideração doutrinária individual de seu caráter. Que caráter é esse? O caráter da ascensão de Cristo. Conquanto possa ser verdadeiro que durante os 40 dias de seu ministério pós-ressurreição, Cristo viveu entre o céu e a terra, indo e voltando várias vezes. E é de suma importância doutrinária, e dentro dos limites daquilo que está escrito, reconhecer pelo menos duas ascensões de Cristo. Uma diretamente, logo em seguida a ressurreição, seguindo a ressurreição, e outra quando ele visivelmente, depois de 40 dias, subiu entre as nuvens, nesse final dos 40 dias do ministério pós-ressurreição de Cristo na terra. Embora nenhum texto descreva diretamente a primeira ascensão de Cristo, ou seja, uma referência direta da ascensão pós-ressurreição, está implícito, por exemplo, no registro do que Cristo disse a Maria na madrugada, na tumba do próprio Cristo. Ele disse assim: não me toqueis, porque ainda não subi para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Isso se encontra em João capítulo 20, 17. Ou seja, fica subentendido ali essa ressurreição, primeira ascensão, ou ascensão pós-ressurreição de Cristo em João 20, 17. Que ele ascendeu também no mesmo dia subsequente ao da ressurreição, como nós estamos falando, está evidente, pois ele disse aos seus discípulos na noite daquele dia, ele disse em Lucas 24, 39, olhai minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, e apalpai-me e vede. Ou seja, Jesus já estava ali com um novo corpo glorificado, o corpo que os crentes terão quando ascenderem ao céu, no arrebatamento da igreja ou através da ressurreição dos santos. Nós vemos claramente que Jesus já tinha esse corpo glorificado, conforme relata Lucas 24, 39. Então, nessa primeira ascensão, que aconteceu diretamente após a sua ressurreição, dois tipos importantes, ou metáforas, símbolos importantes são cumpridos na vida de Jesus, na vida e obra de Jesus. Não teria também sido razoável para esse duplo cumprimento, ou essa dupla ascensão, ter sido retardado até o final dos 40 dias sobre a terra, especialmente com relação a um dos tipos bíblicos, uma das menções da Bíblia, que é a menção do molho que se move, uma tipologia, uma metáfora bíblica, que representa Cristo na ressurreição. De todos os molhos de grãos sobre as colinas da Palestina daquela época, apenas um de cada domicílio era movido cerimonialmente perante o Senhor Jeová, e isso no dia seguinte ao dia do sábado. Nós podemos ver isso claramente em Levíticos 23, versículo 11, capítulo 23, versículo 11. E como uma representação de todos os molhos da colheita, assim Cristo, quando saiu da tumba, apareceu como um penhor, uma garantia da colheita poderosa de almas, a quem ele havia redimido na cruz do Calvário, que saíram com ele também da tumba e que compartilham da sua vida de ressurreição e glória. Ou seja, nós, os crentes, compartilhamos disso, da colheita poderosa das almas através de Jesus, daqueles que foram redimidos através da sua obra vicária na cruz, daqueles que saíram com ele da tumba, espiritualmente falando, através do poder da ressurreição, e daqueles que compartilham da vida
de ressurretos, da vida gloriosa que Jesus promete para nós. Então ele foi, assim, as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou entre aqueles que dormem, ou seja, entre aqueles que morrem fisicamente. É uma representação daquela ressurreição de crentes que ainda vai acontecer, conforme relata claramente o trecho de 1 Coríntios 20, 23. Olha o que diz 1 Coríntios 20, 15, de 20 a 23. A Bíblia Sagrada fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E o 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, né, os primeiros frutos, né, o primeiro mosto ali, como nós lemos. Depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, no arrebatamento da igreja, na vinda de Cristo em graça, em glória, levando a sua igreja para os céus que ele tem preparado para nós. Então, outro tipo que Cristo cumpriu em conexão, né, com a sua primeira ascensão foi o de sumo sacerdote, apresentando o sangue no lugar santíssimo no dia da expiação. Assim, o Cristo, o próprio Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote de Deus, apresentou o seu próprio sangue, o sangue imolado na cruz. E a aceitação desse sacrifício por pecadores satisfaz toda a necessidade do pecador para sempre diante de Deus. Então a importância dessa apresentação no céu, do emblema de sua obra terminada na redenção, reconciliação e propiciação, não pode ser avaliada, nem deveria ser desprezada por nenhum daqueles que se dizem cristãos. Então, na sua segunda ascensão, né, no segundo momento, quando nós falamos primeira ascensão, é a ascensão pós-ressurreição, ou no momento da ressurreição, Jesus foi aos céus, apresentou seu próprio sangue como aquele sangue que pagava a redenção, reconciliação e propiciação pelos nossos pecados. Numa segunda ascensão, foi o que aconteceu de maneira visível após os 40 dias dessas idas e vindas de Jesus entre o céu e a terra, né? As manifestações do Jesus pós-ressurreto, que ocorreu no final, como eu falei, do seu ministério de 40 dias pós-ressurreto. Cristo, então, foi visto retornando ao céu, entre as nuvens. Ele, então, empreendeu sua presente intercessão à direita do Pai. Ou seja, hoje nós temos à direita de Deus um intercessor, um advogado, que está ali intercedendo a nosso favor, é o nosso advogado, junto ao Pai, conforme diz 1 João capítulo 2 em diante, ok? Então, a sua presente intercessão está ali, presente, ele está assentado à direita de Deus Pai, e com ela, os ministérios mais abrangentes, com a continuação por toda essa era, e que proporciona também toda a segurança para aqueles que são salvos diante de Deus, aqueles que caminham e trilham os caminhos da salvação numa vida de fé, de obediência diante de Deus. Foi então que ele, ou seja, o próprio Cristo, se tornou cabeça sobre todas as coisas para a igreja, conforme nos afirma Efésios 1, 20 a 22. Olha o que diz Efésios 1, 20 a 22. Vamos ler o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o próprio Deus, né, ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele ascendeu aos céus e hoje trabalha nesse ministério intercessório em favor dos santos. Ele se tornou cabeça sobre todas as coisas para a igreja e cabeça, né, como nós lemos aqui, de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, ou seja, naquela época, naquele tempo, mas também no vindouro, por todas as eras, por todos os tempos a partir de então, ok?
Então, esse cabeça sobre todas as coisas é uma posição de autoridade, de poder, de domínio, de reinado sobre tudo e sobre todos a partir da sua igreja. Ou seja, a comunidade dos santos de todas as eras, lavados com o sangue precioso de Jesus. Não é uma igreja específica, uma denominação, não. São os santos redimidos pelo sangue do Cordeiro de todas as eras e de todos os tempos. A Bíblia também diz que Jesus, quando ascendeu aos céus, tomou esse lugar à direita de Deus, se tornou o doador dos dons. A Bíblia fala claramente isso em Efésios 4, de 7 a 11. Efésios capítulo 4, de 7 a 11. Ele se tornou o doador dos dons, o doador dos ministérios, para o aperfeiçoamento dos santos, conforme diz a palavra de Deus. Os 5 ministérios capazes de aperfeiçoar os santos, a semelhança do próprio Cristo, fazer com que eu e você cada dia mais sejamos parecidos com Jesus através do exercício dos dons, dos ministérios, através dos irmãos, através da comunhão com a igreja. Por isso, querido, não fique isolado, não fique sozinho, faça parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, não fique ilhado, não fique longe do povo de Deus. Você precisa dos irmãos, das pessoas, da comunhão, para ser de alguma maneira trabalhado por Deus através da vida das pessoas. Ele também assumiu esse duplo ministério sacerdotal de intercessão, conforme diz Romanos 8, 34. Olha o que diz Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Jesus está onde hoje? A pessoa de Jesus, à direita de Deus, conforme nós lemos aqui. Está fazendo o que lá? Está, como diz aqui Romanos 8, 34, também intercede por nós. Você tem um intercessor. Você tem alguém ali à direita de Deus Pai, que intercede por você, por mim, por nós, diante das nossas falhas, fraquezas, fragilidades. Deus está ali, intercedendo na pessoa bendita de Jesus, que está sentado à direita do Pai. Ele está nesse duplo ministério sacerdotal de intercessão e de advocacia dos santos, de defesa dos santos, diante do acusador dos santos, que é Satanás, conforme diz aqui Romanos 8, 34, conforme diz Hebreus 9, 24. Olha o que diz Hebreus 9, 24. 9, 24, a palavra de Deus diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para quê? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, foi o que aconteceu com Jesus. Ele entrou no santuário feito por mãos, não por mãos humanas, mas sim no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tem alguém que te protege, tem alguém que é o teu advogado, tem alguém que intercede por você junto a Deus Pai. E para terminar, 1 João, olha o que diz 1 João, como eu falei, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o justo está ali advogando, está ali intercedendo por mim e por você. Ele assumiu, depois da ressurreição, depois dos 40 dias na terra, ele ascendeu aos céus, onde ele se tornou cabeça sobre todas as coisas para a igreja, onde ele se tornou o doador dos dons e dos ministérios, conferindo aos santos capacidades sobrenaturais para abençoar os demais santos. E além disso, ele assumiu o duplo ministério sacerdotal de intercessão e de advocacia dos filhos de Deus junto ao Pai nos céus. Amém? Então isso alegra o nosso coração, nos faz regozijar no Senhor, compreender esse conceito teológico, conceito da cristologia chamado ascensão. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.